Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 17 de março. O Ibovespa apresentou aqui uma forte queda de 2,39%, confirmando o que eu já vinha comentando aí nas últimas análises, que esse movimento, a minha expectativa, não necessariamente que isso iria acontecer, mas a minha expectativa, ou seja, eu via como mais provável uma formação de topo descendente, topo abaixo desse nível. A tendência para mim já era uma tendência indefinida e agora se tornou uma tendência de baixa. Até que nesse ponto eu já tinha comentado a possibilidade, ainda cedo, logicamente, de se ter a formação aqui de um ombro cabeça-ombro. E essa formação está sendo confirmada no pregão de hoje, aumentando a chance de continuar esse movimento para baixo na perda da mínima do pregão de hoje, 64.151, e principalmente desse próximo suporte na faixa de 63.740 pontos. Pegando apenas, e já tinha comentado também sobre a questão desse movimento que está sendo um movimento mais fraco, mesmo após esse candle aqui forte para cima. Eu não vi uma relevância tão grande em cima desse candle. Parou em cima desse nível de resistência aqui, a formação do segundo ombro, e aqui a cabeça. A projeção dessa figura é dada aqui pela altura da cabeça. Olhando aqui, se a gente pegar o Fibonacci para facilitar essa projeção, a gente teria um objetivo lá por volta dos 59,30. Não é o objetivo que vai chegar lá, é uma projeção. Então esse padrão, o padrão gráfico serve justamente para isso, para essa questão de ter uma perspectiva onde o movimento pode chegar. Não necessariamente que o movimento vai lá direto nesse ponto. Pode vir aqui de diversas formas ou nem ir lá nesse ponto. Mas é uma primeira referência onde pode chegar esse movimento aqui de baixa. A segunda referência, por se tratar aqui um pivô de baixa no gráfico diário, uma formação de pivô de baixa por esse motivo, tendência de baixa no curto prazo, seria aqui, pegando aqui a projeção clássica do Fibonacci, seria aqui por volta dos 51.165 pontos, uma projeção de 61,8% a partir desse ponto aqui, 61,8% desse movimento de baixa replicado a partir desse ponto aqui. Então seriam essas as projeções em cima do Ibovespa. Para reverter essa sinalização, essa tendência de baixa atual do Ibov, precisa voltar para cima de 66.600 pontos. Vamos então falar dos futuros. Lembrando, se essa videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, por gentileza, dê um like nela, um joinha no YouTube. Desde já agradeço sua valiosíssima audiência. Vamos então agora para os futuros. Futuros, não cheguei a recomendar a operação hoje. Olhando para o G60, esse movimento passou basicamente direto. Se olhar para o gráfico, e eu já tinha comentado isso na última análise, se abrir subindo e gerar topo aqui descendente, seria uma expectativa maior de venda. E aí, nesse caso, eu iria buscar formação de topo descendente no gráfico de menor periodicidade. Mas observe o que aconteceu no gráfico de menor periodicidade. Gráfico aqui olhando o gráfico de 10 minutos. Se jogar o gráfico de 15 minutos, é um único movimento, uma estilingada para baixo, sem basicamente correção. E depois gera uma sinalização mais de subida, inclusive pelo G60, uma formação aqui de fundo, no gráfico aqui de 60 minutos, no gráfico de 60 minutos, gera uma formação de fundo depois de um longo movimento para baixo, e aí volta aqui aqui seria algo semelhante a um pivô de alta, volta aqui para baixo rapidamente, ficando um pouco mais, se a gente olhar para o G60 colocando aqui, ficaria mais para venda, seria interessante se abre aqui subindo, fica um pouco travado e depois gera uma sinalização para baixo, ou mesmo se abrir caindo, buscar ainda a operação na ponta vendedora. Para a ponta compradora, um pouco mais arriscado nesse momento, a não ser que estique para baixo e gere alguma sinalização de alta mais relevante para se buscar a operação na compra de day trade a partir de segunda-feira. Só voltando aqui em relação ao Ibov, comentando aqui o gráfico semanal, a semana terminou aqui com queda de 0,72%, Ibov dentro do movimento de baixa do gráfico semanal, é isso que apoiava mais uma expectativa de gerar topo descendente aqui no gráfico diário. Na sequência temos aqui para comentar então o mini dólar no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,8%, na realidade está ainda dentro do pregão, assim como o mini índice fecha às 18 horas, está aqui dentro do pregão. O dia de hoje abriu subindo, superando a máxima do pregão anterior, que é a formação ali algo semelhante a um martelo, só que não conseguiu confirmar já na primeira hora de pregão. Observe o que aconteceu. Vai lá, oscila acima, mas não se sustenta acima. Eu tinha comentado de possibilidade de buscar compra se gerasse fundo acima desse patamar aqui, na faixa de 134, 135. Não conseguiu fazer isso, veio forte para baixo e depois deu uma travada aqui na sua tendência. Eu não identifiquei um ponto de entrada aqui no mini dólar. Olhando para o gráfico semanal, eu vejo algo um pouco mais relevante no gráfico semanal. A gente tem aqui essa região de fundo anterior, são dois fundos anteriores no gráfico semanal. Mini dólares geram aqui uma tentativa de subida. A semana, pelo menos pelo gráfico semanal, está mais fraco essa tentativa de subida. E nessa semana está confirmando a formação de topo. É um topo descendente. Confesso que essa
correção ainda vejo de forma curta, mas não dá para descartar pelo gráfico diário a possibilidade do mini dólar vir aqui afundar um pouco mais, inclusive para vir aqui buscar uma região por volta dos, que eu vejo um suporte mais relevante por volta de 3,067 até os 3,061, mais relevante essa região aqui em termos de suporte. Então poderia vir esse movimento, poderia vir aqui embaixo e ainda ficar um pouco mais travado em termos de tendência o mini dólar pelo gráfico diário. Na sequência temos aqui para comentar as ações. PETR4 no dia de hoje apresentou queda de 4,01% e na semana queda de 8,04%. Então a queda expressiva aí da Petro na semana, inclusive aqui no gráfico no dia de hoje, ativo mais esticado para baixo no gráfico diário, mas essa região toda que foi perdida aqui no gráfico diário, uma região mais por volta lá dos R$14, é uma região bem interessante para se buscar a operação na ponta vendedora, caso venha a proporcionar aqui um recuo, um movimento aqui no gráfico diário contrário, na expectativa de pegar a continuidade da tendência na formação de topo no patamar de resistência. Então, para Petro apresentar uma sinalização mais relevante de subida, teria que voltar para cima dessa região dos R$14 e mais ainda, melhor ainda, se for para cima de R$14,32. Enquanto isso não acontecer, a Petro segue apontando para o próximo nível de suporte, que está muito próximo já, uma faixa ali de R$13 até R$12,87. Abaixo disso já seria o próximo nível, mais aqui embaixo, na casa lá dos R$12,30 a R$12,25, região desse topo anterior, com essa região de fundo anterior. Então seriam os próximos níveis de suporte para a Petro. Na Vale 5, o dia aqui foi de queda de 3,05%, fechando na mínima do dia. Essa aqui eu terminei optando por outras operações na ponta vendedora, visto que esse stop aqui estava acima da média da volatilidade do ativo, um stop ali na faixa de 5,5%, a volatilidade do ativo estava abaixo desse patamar volatilidade média, e aí como o stop ficou mais longo, eu optei por outros ativos, possibilidade de buscar a venda em cima de ações para swing trade. Na semana, a Vale ainda subiu 6,07%. Então, um ativo que gera um topo descendente, trazendo a possibilidade de se confirmar uma nova tendência de baixa se perder a mínima desse fundo anterior localizado em 27,75. Essa região aqui antes em torno de 28,50, 28,70, 28,50, região de suporte aqui para Vale 5. Inclusive eu já citei um suporte intermediário aqui na casa dos 29,63 no pregão de ontem. Dependendo do que acontecer desse movimento para baixo aqui na Vale 5, posso buscar operar aí a favor desse movimento, com stop, alguma forma de buscar um stop mais curto para tentar pegar uma parte aí de um movimento de baixo que vem acontecer na Vale 5. Na sequência temos então para falar aqui da BBDC4, eu já tinha comentado esse ativo na última videoanálise, a recomendação de venda aconteceu na perda da mínima aqui dos 31,94, ou seja, antes disso acontecer, estava vindo forte para baixo, recomendei venda, essa venda foi executada, ela fechou quase que na mínima do dia, em 31,52, com queda de 3,08%. Gráfico semanal está dentro de um movimento de baixa, gráfico semanal. Essa região aqui dos R$32 é uma região importante para o papel em termos de suporte, ou seja, agora tende a funcionar como resistência. Então não seria mais interessante esse papel voltar a ficar trabalhando acima dessa região dos R$32. A perda da mínima do pregão de hoje, 31,50, reforça um pouco mais a chance dela vir a buscar uma região de suporte na faixa dos R$30,90, 30,91, e depois esse gap aqui aberto em R$30,63. Então, só passando aqui os dados da nossa entrada, 31,93, stop em R$32,68, objetivo em R$30,43, com risco de 2,35%, usando aqui 19% do capital total. Depois disso, a recomendação também que eu fiz hoje foi TIET 11, recomendação de venda na TIET 11, fechou com queda de 2,05. Esse ativo também foi comentado na última análise. Na perda da mínima do pregão de ontem, ela abriu subindo, superou aqui essa resistência, veio aqui para baixo, acionou a entrada e está aqui gerando um topo descendente, a favor dentro desse forte movimento para baixo. A expectativa é que esse movimento venha aqui para baixo. Nosso stop está justamente se voltar a superar essa região aqui dos R$15,25. Colocando aqui os dados. 14,94 ponto de entrada, 15,26 o ponto de stop, 14,30 o objetivo com risco de 2,14% e alocando 18% do capital total. Então a expectativa é que esse papel venha a perder essa região de fundo anterior, confirmando aí uma tendência de baixa, 14,60 a favor de um forte topo no gráfico semanal e que possa vir a buscar uma região de suporte na faixa lá dos R$14,35, observando que o nosso objetivo
coincidentemente está nessa região aqui de suporte, na faixa dos 14,30, em 14,30, né, um pouco abaixo dessa região de suporte. MPLU3 também é um papel que pode trazer possibilidade de venda, um movimento muito forte para baixo, faz aqui uma movimentação para cima. No pregão de hoje apresenta uma nuvem negra, uma sinalização de reversão de movimento de alto para um movimento de baixo. É uma das alternativas de se buscar uma venda na perda da mínima do pregão de hoje. E aí, como o candle está grande, pode-se trabalhar ou com stop aqui, mas bem protegido, ou com stop até acima de um pivô de baixa que ela pode gerar no gráfico de 60 minutos. Também seria uma alternativa de se trabalhar com stop mais curto. VLID 3 também me chama a atenção, VLID 3 porque é um ativo que está perdendo aqui toda uma região anterior de suporte. Observe que pelo menos em termos de fechamento vai respeitando essa região, essa linha aqui que eu estou traçando de forma diagonal aqui nos fundos anteriores, mas é um papel que oscilou já abaixo aqui dessa região, está dentro do movimento de baixa no gráfico semanal. Gráfico mensal desse ativo também é um gráfico que, se a gente olhar, a maioria está mais lá em cima, é um ativo mais fraco do que a média. Então a perda da mínima do pregão de hoje reforça a chance desse movimento voltar aqui para baixo e vir definitivamente a perder essa região inteira aqui de suporte, localizada aqui na casa dos R$ 23,65 e depois abaixo disso R$ 23,17. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço, um excelente final de semana e até segunda.